Súmulas, STJ Direito Processual Civil Parte 2 Competências Súmula 161, é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Súmula 170, compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo a acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio. Súmula 173, compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Súmula 177, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 180, na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado, na respectiva região, entre juiz estadual e Junta de Conciliação e Julgamento. Súmula 206, a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 218, compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 222, compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Súmula 224, excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Súmula 225, compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra a sentença proferida por órgão de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência. Súmula 235, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Súmula 236, não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 238, a avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual da Situação do Imóvel. Súmula 254, a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Súmula 270, o protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. Súmula 324, compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 349, compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada ao julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Súmula 363, compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 365, a intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A, RFFSA, desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual.
Súmula 367, a competência estabelecida pela SN 45/2004 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 374, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 383, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 428, compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Súmula 480, o Juízo da Recuperação Judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 505, a competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, refere da Justiça Estadual. Súmula 553, nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção. Súmula 561, os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado, farmacêutico, durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Súmula 570, compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Continência. Súmula 489, reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Decisão monocrática do relator. Súmula 568, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Dos prazos. Súmula 117, a inobservância do prazo de 48 horas, entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade dos recursos. Súmula 217, não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução da liminar, ou da sentença em mandado de segurança. Súmula cancelada. Súmula 256, o sistema de protocolo integrado não se aplica aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Súmula cancelada. A Corte Especial, na sessão de 21 de maio de 2008, ao julgar o AGRG no EID 792.846/SP, determinou o cancelamento da súmula 256 do STJ. Súmula 418, é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Questão de ordem. A Corte Especial, na sessão de 16 de setembro de 2015,
ao julgar a questão de ordem no RESP 1.129.215/DF, entendeu que a única interpretação cabível para o enunciado da súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior. Súmula cancelada. A Corte Especial, na sessão de 1º de julho de 2016, determinou o cancelamento da súmula 418 do STJ. Súmula 5. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula 13. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Súmula 83. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 86. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Súmula 88. São admissíveis embargos infringentes em processo falimentar. Súmula 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 115. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 118. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Súmula 123. A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Súmula 123. Corte Especial, julgado em 2 de dezembro de 1994, DJ 9 de dezembro de 1994 P 34.142, Súmula 123, revogada Súmula 126, é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Súmula 158. Não se presta a justificar embargos de divergência ou dissídio com acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para a matéria neles versada. Súmula 168. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.